Glória a Deus, irmãos. Aplauda o Senhor novamente, amém? Aplauda ao Senhor, aleluia. Estamos aqui para exaltar a presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Sabemos que falar sobre chamado, sabemos que todos nós temos um chamado. Desde a criação, quando Deus nos formou, Ele já nos separou, mas nós temos que crer que nós temos esse chamado, amém? E sabemos que o Senhor, quando Ele nos chama e nós estamos atentos à voz dEle, nós conseguimos ouvir. Muitas vezes fala, mas eu não ouvi que eu tenho chamado. Mas Deus hoje Ele te chama. Se você não ouviu, Ele está te chamando, porque daqui a um dia Ele vai bater as portas e você tem que estar preparado para esse chamado, porque só o chamado, só o escolhido que vai ouvir a voz do Senhor, amém? Se você crê que você tem um chamado, faça parte de um povo escolhido, amém? Eu gostaria de dividir com você a palavra de Deus. Sabemos que Deus é bom e tem mostrado, né, que nós precisamos de ter uma vida com Ele. E eu quero falar a respeito de chamado. Se você não sabe o que é chamado, foi uma pessoa convidada, uma pessoa escolhida por Deus. Foi uma pessoa que desde muito tempo, mesmo antes de você saber disso, você recebeu esse convite. Abra comigo em João 15:16. Glória a Deus, que você saia daqui nesta noite convicto de que você está aqui porque você foi chamado para estar aqui hoje, amém? Glória a Deus. João 15:16. Como está escrito em Mateus 22:14, chamados são muitos, né? Mas escolhidos são poucos. Então você é um desses. Aleluia. É um presente do Senhor ser chamado, é um presente do Senhor ser escolhido, amém? Permanecer na presença dEle é muito mais ainda. João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, amém? Se você crê nessa palavra, eu vou ler mais uma vez. Não foram vocês que escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, que esse fruto não se perca. Isso a fim de que seu Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome, amém? Hoje eu estava ouvindo a respeito, sabe, de nós, né, ter esse chamado. Muitas vezes a gente sempre ora aos outros, ora para a igreja, ora para isso, para aquilo, mas muitas vezes a gente não ora para a gente, para Deus tirar este velho homem da nossa vida, porque muitas vezes aquele velho quer se levantar e dizendo para a gente deixar tudo para trás, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é o chamado, porque sabemos que através do chamado nós conseguimos ir além das nossas forças. Pelo chamado a gente consegue falar com Deus, pelo chamado a gente consegue deixar as coisas velhas de lado e prosseguir e ir adiante, porque foi Deus que nos escolheu. Muitas vezes a gente fala assim, eu estou indo lá porque eu quero, porque isso. Não, Deus já trabalhou no seu coração desde da manhã até agora, para que você estivesse aqui ouvindo a palavra de Deus. A palavra, ela não é minha, mas ela é de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que restaura, é a palavra que traz algo novo dentro de cada pessoa. Porque sabemos que quando Deus traz algo novo na nossa vida, Ele traz um novo ânimo. Aquele velho homem, ele tem que cair por terra, irmãos. Muitas vezes a gente deixa se levantar. Quantas pessoas desanimaram hoje? Não vieram, não quiseram, né, ter esse momento com Deus, porque o velho homem se levantou e falou, não, hoje não vamos, né, pastor Pedro? Então muitas vezes nós temos que crer e acreditar. Ser escolhido do Senhor é maravilhoso. Milhares de pessoas se reúnem nos quatro cantos da terra para louvar a Deus, e por isso, de fato, ouvir a voz de Deus, o chamado, e que são escolhidos para desfrutar da grande salvação. Quando a gente tem um chamado no Senhor, sabemos que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando a gente tem esse propósito de Deus no nosso coração, como obediência, sabe, irmãos, aceitar o chamado é obedecer a palavra de Deus. Não só entrar de um ouvido e sair para o outro, mas que nós possamos dar crédito à palavra do Senhor. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas não dá esse crédito.
não faz isso virar uma verdade, porque quando damos crédito à palavra, ela transforma as nossas vidas. Então, se ter esse chamado, a gente vai ter uma garantia de uma morada eterna. Ter esse chamado no nosso coração, dentro de nós, a gente vai ter essa futura, né? Porque tem muitos que conheceram a palavra do Senhor e deixou a palavra de lado e foi viver sua própria vida. Quantas vezes a gente não desejou isso? Fala, poxa, quando eu estava lá, eu não estava passando falta disso ou daquilo. Quantas vezes a gente pensou nisso? Eu estou perdendo meu tempo indo na casa de Deus. Eu acho, não tenho certeza que é um investimento na nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente toma banho todo dia, a gente se cuida. Porque senão, a gente mesmo vivo, se a gente não se cuidar, a gente começa a cheirar mal. Eu acredito que a nossa vida espiritual também é assim. Se nós deixarmos de regarmos com a palavra de Deus, com esse chamado, em obedecer, em colocar em prática, né, aquilo que a gente aprendeu desde muito novo. Eu vejo assim, agora, lembrando assim da minha mãe deixou um legado na minha vida, que é seguir a Deus. Ela se foi, mas isso ficou dentro de mim, ficou dentro do coração do pastor, ficou dentro da minha família, isso ficou. E eu acredito que através das nossas vidas, outras pessoas vão se chegar. E não é em vão o chamado do Senhor. Está escrito que Ele vai salvar eu e minha casa, eu creio nisso, que é o chamado. Eu fui chamada para ser luz na minha casa, ser luz na minha... Antes de tudo, eu tenho que ser luz dentro da minha casa, dentro do meu lar, para depois a luz transparecer e alcançar os meus parentes. Muitas vezes falam, mas eu não estou vendo isso. Mas obedeça ao chamado primeiro. Primeiro tem que começar por baixo. Comece fazendo a vontade do Senhor. Então, se você tem essa garantia, se você tem esse chamado no seu coração, abrace com toda a força, com todo entendimento. Abrace esse chamado. Abrace, porque você é uma dessas pessoas que vai morar com Deus. Amém? Então, nós temos que crer, falar, eu tenho chamado e acreditar, e com fé no coração, e não assim deixar essa palavra voltar atrás, mas com prazer, você fala, não, Senhor, eu quero com prazer estar na tua casa, buscar a tua presença. Quando a gente ora assim a Deus, ai Senhor, eu entro na tua presença. Não, que isso venha, que o Senhor venha estar presente na nossa vida o dia inteiro. O dia inteiro o Senhor venha estar presente dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, buscando ao Senhor, adorando a Ele, fazendo serviço, fazendo o que for, que o Senhor venha estar presente, porque está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Sabemos que casa vazia é oficina de quem? Então que a nossa casa nunca venha ficar vazia, mas que o Espírito Santo venha habitar dentro de cada um de nós. E assim vai ser diferente. Se a gente está na luta, a gente está na peleja, o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos nessa peleja. Aleluia. Ter o prazer de cumprir o chamado, não como um peso. Muitas vezes a gente tem um chamado, fala, mas de novo eu vou ter que adorar o Senhor, mas de novo eu vou ter que vir aqui no altar, né, Felipe? Muitas vezes, pelo assim, dia a dia, pelo trabalho, por muitas coisas que a gente tem que fazer, se torna um peso. Você fala, mas de novo eu. Alegre-se em adorar um Deus vivo. Saber que um dia a gente perdeu muito tempo em fazer coisas que não era do agrado do Senhor. Hoje os nossos olhos se abriram, porque o Senhor, Ele é o Deus da recompensa. Ele abriu os nossos olhos e nós podemos enxergar que existe um Deus no céu. Amém? Um Deus verdadeiro. Isaías 6:8 está escrito, eis-me aqui e envia-me a mim. Por que nós estamos reclamando do chamado do Senhor? Por que muitas vezes a gente murmura? Ai, está virando peso para mim. Ai, depois que eu comecei a fazer isso, agora já está pesado para mim. Mas antes da pessoa não ter recebido aquilo, quando ela estava passando na luta, na peleja, vinha pedir, Senhor, isso, aquilo, Senhor. Depois que alcançou, já virou um peso vir na igreja. Não, mas que isso não venha a ser peso para nós, mas que venha a ser honra, irmãos. Buscar a presença do Senhor. Aleluia. E é assim que nós temos que permanecer na presença do Senhor. Em Atos 13, do 1 ao 4, está escrito assim, separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem trabalho para o qual eu tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram a mão sobre Barnabé e Saulo e o enviaram na missão. Então quando a gente é separado, irmãos, quando a gente realmente
abraça a palavra do Senhor, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar, a gente tem que permanecer em todo o tempo. Não é hoje à noite eu sou crente e amanhã eu já não sou mais. Não, a gente tem que abraçar como, assim, vamos dizer, como a nossa sombra, não desgrudar dela por nada. Então o chamado é para todos, mas muito, infelizmente, poucos são os escolhidos, porque muitos desistem dos seus chamados. Então é isso, nós temos que perceber que Deus ainda chama, essa voz ecoa no mundo, essa voz ainda está bramando no mundo, falando: venha filho, eu estou aqui, venha. Só que as pessoas estão, cada uma nas suas escolhas, e um dia vai bater com a porta na cara, porque se ela não fez, como que ela vai receber? Ela não é digna do seu trabalho, porque ela não trabalhou na seara do Senhor. A seara está posta, a seara está aí, só que muitas vezes a pessoa acha um peso. Vamos adorar o Senhor enquanto é tempo, irmãos, porque vai chegar o dia que isso não vai acontecer nas nossas vidas. E é assim que a nossa vida vai. É o que eu disse, muitos estão na igreja, mas estão preocupadas com seus interesses pessoais. Quantas pessoas estão interessadas em só vem a mim, e a parte assim que é espiritual vai deixando de lado? Como diz a palavra do Senhor, essas pessoas são como túmulos, né? Por fora pode ser lindo, mas por dentro só tem coisa podre, coisa que mal cheirosa. O pecado, ele fede, irmãos. O pecado perante o Senhor, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aquele Senhor que não olha para o chamado do Senhor, esse daí não estão preparando, não estão limpando suas vestes, como diz a palavra do Senhor. Tem muitos que até querem ajudar na igreja, mas sem responsabilidade, sem fidelidade, sem coisas assim que é necessário, né? Porque eu acredito que quando a gente tem que buscar ao Senhor, a gente tem que ser fiel em tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com amor, a gente tem que fazer com clareza, a gente tem que fazer como fosse uma entrega. É a gente entregar a vida ao Senhor, a vida no altar. Não é fácil para ninguém a gente entregar a nossa vida para o Senhor e falar: Senhor, cuida de mim, cuida daquilo que eu preciso do Senhor, porque muitas vezes a situação é tão assim, sabe, irmãos, que muitas vezes você passa a duvidar, fala: Senhor, será que isso vai acontecer realmente? Eu orei, só que não aconteceu. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa vida. A pessoa que tem um chamado, ela precisa ser útil, ser generosa, ser sensível ao que o outro precisa. Muitas vezes a gente só olha para nós: eu preciso disso, preciso daquilo. E muitas vezes o irmão está à nossa volta chorando, né? Muitas vezes de uma oração, precisando muitas vezes de uma visita, precisando muitas vezes de um abraço, precisando muitas vezes de só conversar. Muitas vezes a gente não tem esse ombro amigo. Então nós precisamos entender esse chamado também. Todos nós, eu acredito que todos nós temos esse chamado. Todos nós podemos fazer alguma coisa para a igreja crescer. Todos nós temos isso. Todos nós, como eu ouvi, né? Tem muitas pessoas, não só aqui nessa igreja, mas em todas as igrejas, tem pessoas que trazer para a igreja não consegue, mas tirar da igreja consegue. Então que nós venhamos ser bênção, né? Onde a gente está, que a gente venha conseguir trazer, não espalhar. Espalhar não é de Deus, irmãos. Vamos trazer pessoas para o reino, vamos trazer pessoas para a tua casa. Aleluia. Entender o chamado é mudar de atitude. Se a gente fazia coisa errada, a gente não vai fazer mais, porque as nossas atitudes são outras hoje, tanto no serviço à igreja, quanto ao lugar onde você vive. É mudar de atitude no trabalho. Tem pessoas que nem sabem se a gente serve a Deus ou não, pelas coisas que a gente fala, pelo jeito da gente falar. Muitas coisas a gente fala que machucam. Muitas vezes, ao invés da gente trazer a pessoa pelo aquilo que a gente fala, pela nossa atitude, acaba afastando ainda mais a pessoa. Então vamos viver uma vida transformada, vamos viver esse relacionamento com Deus, vamos se apegar ao Senhor Jesus. Está escrito na palavra do Senhor, Mateus 5,9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Você é chamado filho de Deus. Bem-aventurado.
Você vai ser feliz, você vai ser uma pessoa feliz. Ah, mas até hoje eu não fui feliz. Mas um dia você vai encontrar com Cristo, você vai ser feliz. Se você não é feliz aqui, irmãos, você vai ser feliz com Cristo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim. Então a gente tem que crer que na casa do pai há moradas, há chamado. Na casa do pai há compromisso. Na casa do pai, ele entende o nosso choro. Ele entende aquilo que nós estamos passando. Ele entende. Sabemos que o Senhor, Ele nos entende. Não somos chamados para sermos aceitos. Somos chamados para glorificar a Deus. Muitas vezes a gente vai em certos lugares, a gente fala, mas lá eu não fui bem recebida. Mas lá a pessoa olhou torto para mim. Mas lá... Irmão, é importante que o Senhor te aceitou. O que basta para nós. Está escrito que é bom viver em comunhão, né? Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas se isso não chega a acontecer, tenha um relacionamento claro com Deus. Tenha um relacionamento com o Senhor. Não ficar com como diz por aí, o mimimi, né? Esse mimimi não vai levar a lugar nenhum. Vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor sem culpa. Porque Ele vai ouvir as nossas orações. Ele está ouvindo a nossa oração. Em João 3,1 está escrito assim: veja como é grande o amor do Pai para conosco. O seu amor é tão grande que nós somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato os seus filhos. O amor do Senhor é grande, irmãos. É misericordioso. O amor do Senhor, eu sei que nenhum homem ou qualquer outro homem que nasceu neste mundo pode pagar o que Ele fez por nós. Em Romanos 8:28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daquele a quem o chamou de acordo com o seu plano. Então o Senhor te chama, o Senhor Ele nos chama, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas, todas as coisas estão em comunhão. Pode ver, quando a gente não está em comunhão, a coisa não anda, as coisas não vai. Começa, ao invés de andar para frente, começa a andar para trás. Tudo vai saindo do lugar. Tem que existir essa comunhão entre nós e Deus, nós e os irmãos, nós e a igreja. Tem que existir essa comunhão para que o chamado venha se cumprir em nossas vidas. E Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Eu creio nisso, irmãos. Porque muitas vezes eu acreditei que eu não tinha chamado nenhum. Falei, Senhor, eu não tenho chamado, eu não nasci para isso. Passa para outro. Muitas vezes eu cheguei a pensar isso. Mas sabemos que Deus, Ele que capacita. Hoje eu creio que Ele que capacita. E por isso nós estamos aqui. Por isso hoje eu estou aqui para confessar para vocês que eu dependo do Senhor. Assim como você, eu acredito também que depende do Senhor. Então eu creio que Deus, Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são, para mostrar que Ele é Deus na nossa vida e que nós sem Ele não somos nada. Aleluia. Muitas vezes a gente tem esse chamado, mas a gente fica olhando as dificuldades que a gente tem. Eu não sei falar, eu fico nervosa, eu fico tremendo, eu fico isso, eu fico aquilo. Muitas vezes a gente fica pensando isso. Falar, mas vai estar fulano lá e agora, como que eu vou fazer? A gente fica olhando para o gigante da vida. Não, o gigante nosso é Deus, Ele que é o gigante. Ele está acima de tudo e de todos. Tanto é que Ele senta lá, como diz o pastor, Ele está nas alturas lá, as tempestades vêm, Ele está acima das tempestades, Ele está acima de tudo. Então que nós venhamos a olhar para Deus e vencer esse gigante, o gigante do medo, o gigante do que, eu não posso, não é para mim isso. Que esse gigante venha cair por terra e que o chamado venha prevalecer nas nossas vidas. Aleluia. Deus está olhando o meu esforço, o seu, cada detalhe. Ele está somando tudo. E se tudo parece difícil, o segredo é adorar a Deus. O segredo é buscar a presença dEle. O segredo é em oração, irmãos. É oração que a gente resolve. Porque vai levantar mesmo. Vai levantar opressão, vai levantar muitas coisas ao nosso redor, no nosso ouvido, falando para nós, não vale a pena, desista. Quando a gente foi começar tudo esse rebanho aqui, quantas vezes pensamos em desistir? Por quê?
por causa de, muitas vezes, coisas que a gente ouviu que fala, por que você não desiste? Isso daí não vai dar nada, por que não desiste? Nós estamos lidando com pessoas, com almas, irmãos. E Deus não vai se agradar de a gente desistir de uma coisa que Ele colocou no nosso coração. E é assim que nós vamos chegar, né? A presença de Deus. Quando chegamos ao nível de obediência desejável por Deus, entendemos que não temos um chamado especial para ficar no conforto. Então o chamado é esse, irmãos: você vencer este obstáculo de estar aqui na casa de Deus. O chamado é esse: você falar, não, hoje eu tenho encontro com Deus, não importa se é de noite, se é de dia, você deixar os seus afazeres e vir aqui na casa do Senhor. Se está difícil para você, é o preço, irmãos. Tudo tem um preço. Para nós ganhar o nosso salário todo mês, a gente tem um preço. Tem que levantar cedo, tem que trabalhar, seja chuva, sol, tem que estar lá no trabalho para você ganhar o seu salário. E eu acredito, não, eu tenho certeza que uma vida com Deus também é assim. Você tem que regar o seu coração, regar essa semente que está dentro de você, para que ela não venha desfalecer, para que essa semente não venha a morrer, mas que ela venha gerar e dar frutos, que ela venha através da sua vida, através da sua oração, através desse encontro com Deus, você se firmar na rocha que é o Senhor. Amém? Aleluia. Então nós somos chamados não para ser mais um número, é mais um lá saiudo, ou mais uma lá, né, que não corta cabelo, ou mais uma assim. Não, nós não estamos aqui com esse, vamos dizer, nessa influência assim que a turma usa por aí, né? Nós estamos aqui para servir um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que não se importa de que forma você vem. Você estando decente, irmãos, pode se prostrar diante da presença do Senhor, que Ele vai te ouvir. Amém? Nós estamos aqui para ser mais um número, mais um diferencial, um instrumento de Deus. Amém? Que nós possamos ser esse instrumento na presença do Senhor. Deus te chama para você levantar diante da situação que você está vivendo. O que ontem era impossível para você, Deus colocou na tua mão. Hoje você pode olhar para trás e falar assim, não, aquilo lá, eu venci, aquele gigante lá já passou. Por quê? Porque o Senhor estava na direção. Muitos olharam e apontaram para você, você não vai conseguir, mas você conseguiu porque Deus estava com você. Você confiou no Deus vivo, no Deus poderoso. Então Deus nos dá força para a gente seguir em frente e andar pelo caminho dele, porque sabemos que quando nós encontramos, sabemos que Jesus é luz, tudo se torna mais fácil quando nós andamos. Exemplo, está de noite agora, tem essas luzes aí, a gente consegue andar, né? Imaginou se não tivesse luz nenhuma, nem a lua tivesse, que escuridão que seria, né? Então é o Senhor, quando entra na nossa vida, irmãos, Ele faz a gente enxergar que é mais fácil obedecer, né, do que remediar, como diz por aí. Então a gente tem que obedecer os planos de Deus, o projeto do Senhor, e para a gente não ter medo de viver os sonhos, os projetos do Senhor para a nossa vida, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus, é o que diz a canção. Então os sonhos de Deus, eles são bem maiores do que muitas vezes a gente sonha, a gente projeta nas nossas vidas. Então muitas vezes a gente duvida do nosso chamado, e se a gente duvida do nosso chamado, então a gente faz de Deus um limitado. Mas para Deus Ele não tem limite em usar cada um de nós. Deus pode usar eu, você, qualquer um Ele pode usar. Basta a pessoa querer, basta a pessoa ler a palavra, a pessoa estudar, a pessoa orar a Deus, a pessoa fazer a vontade do Senhor. Então é assim que nós temos que estar diante de Deus. Quando estamos na guerra, não podemos descansar. Quantas vezes a gente quer descansar bem na hora de vir na igreja? Quantas vezes fala bem agora que eu podia descansar? Eu lembro que eu tinha uma ideia bem assim, há uns 20 anos atrás ou mais. Tinha escola bíblica dominical lá na outra igreja, e eu trabalhava direto, de segunda a sábado, e daí folgava no domingo. E quando chegava no domingo, tinha que fazer serviço em casa, essas coisas, né? E daí eu falava, nossa, justo hoje que eu podia dormir, né? Eu tenho que ir na igreja. E muitas vezes eu faltei por causa disso. Então eu deixei de aprender, né, Felipe? Porque dizia o pastor lá que a chuva que caiu aquele dia, nunca mais ela vai cair. E é assim mesmo que funciona, irmãos. Pode trazer outra pessoa para pregar aqui hoje, não vai ser a mesma palavra.
Não vai ser. Então a gente aprende, em algum detalhe, alguma coisa a gente leva com a gente. Então duvidar do chamado de Deus é crer num Deus limitado. Para Deus Ele não é limitado. Deus criou todas as coisas. Em tudo Deus é mais do que vencedor. Sabemos que em tudo Ele nos faz também mais do que vencedor. Deus te chama e muitas vezes nós não valorizamos o chamado de Deus. Mas se recebe o chamado de uma autoridade da terra, a gente vai correndo para fazer. Este compromisso que a gente tem com Deus, muitas vezes se fosse para você cancelar Ele e qualquer outra coisa aí que fosse uma pessoa mais assim, com certeza você cancelaria de estar na igreja e ir lá atender o homem lá, ou sei lá quem for. E é assim mesmo que funciona. A gente fala, vou lá ver lá, porque senão... E não é assim, Felipe. E é bem assim mesmo, irmãos. E a gente deixa sempre Deus em segundo plano. Muitas vezes a gente fala, nossa, por que a coisa não acontece na minha vida? Por que eu não consigo andar? Por que eu estou parada? Por que agora... Porque muitas vezes a gente deixa Deus em segundo lugar. E assim a gente vai ficando também em segundo plano. Porque a gente vai ficando distante da presença do Senhor. Quanto mais servimos a obra de Deus, mais habilitados seremos para o chamado. Quantos crê? Amém? Aleluia. Quanto mais servimos a Deus, mais habilitados nós estamos para se encontrar com Deus. Mais habilitados nós estamos para falar intimidade, irmãos, com Deus. Intimidade, né, Felipe? Sabemos que quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não fica com vergonha de falar para Ele. Quantas vezes falar, Senhor, mas será que eu devo falar isso para você? Fala logo, Ele já sabe o que você vai falar. Fala logo. Fale. Porque muitas vezes você fala assim, nossa, mas Senhor, o meu passado. Seu passado, irmãos, Deus já perdoou, já lançou no mar do esquecimento e a gente está lembrando do passado. Esqueça o passado, ouça o chamado de agora, ouça o seu chamado. Amém? Viver um chamado é largar a sua vida para viver a vida que Deus quer que você viva. É isso que as pessoas não conseguem fazer. É isso que nós não conseguimos muitas vezes fazer, é viver um chamado de Deus. Em Filipenses 3,14 diz assim: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou, pelo meio de Jesus Cristo. Amém? Então que nós possamos sempre fazer o que está escrito aqui, correr direto para essa linha de chegada. Essa linha de chegada muitas vezes fala assim, mas eu vou viver 80 anos. Você sabe? Você não sabe. Eu vou viver tanto. Você não sabe. Hoje você pode estar vivo, amanhã você já não pode estar mais. Eu aprendi, sabe, irmãos, que muitas vezes a gente pega, o tempo da gente é muito valioso. Deus deu um tempo para todos nós. E a gente muitas vezes desperdiça o nosso tempo com outras coisas e não busca a presença do Senhor. Que a gente vem olhar, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Por que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Mas você está orando a Deus, você está buscando a Ele, você está se derramando diante da presença dEle? Aqui está escrito corro, aqui não está escrito vou andando direto, não, aqui está escrito corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio da vitória aqui, irmão, só para quem for até o final, só para quem não desistir desse chamado, é só para quem quer um relacionamento com Deus. O Senhor, Ele te chamou por meio de Jesus Cristo. Ele te chamou e te chama. Mas eu estava em tal lugar que assim. Irmãos, Ele te chamou. Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não troque Jesus por nada. Por mais que venha aparecer outras coisas para você servir, sirva só Jesus, só Deus, sirva só Ele. Faça isso. Porque muitas vezes brota aquela dúvida, mas eu nasci, me ensinaram assim, assim assado. Não é assim. Sirva Jesus, aquele que morreu por você, aquele que se entregou há mais de 2000 anos, e até hoje aquele que professa a fé em Jesus vai ser salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo, é o que diz a palavra do Senhor. Então creia na palavra do Senhor, creia. Jeremias 1:5,
antes de formá-lo no ventre, antes de você nascer, eu separei e designei profeta das nações. Amém? Antes, bem antes de você ter nascido. Os médicos dizem que é milhões e milhões de espermatozoides, os médicos falam, né? E você foi escolhido, você foi o separado. Porque Deus já queria esse relacionamento com você. E Ele colocou você hoje para ouvir essa palavra. Que você pode dizer, eu tenho chamado para morar na glória. Amém? Glória a Deus. E fique com essa palavra. Vá pensando no teu chamado. E acrescente, onde você for, acrescente na sua vida a palavra do Senhor, que assim você vai ter força. Sabemos que a palavra de Deus é como se fosse um remédio para as nossas vidas. Assim como a gente vai no médico, ele passa os remédios, vindo na casa do Senhor, a gente passa a receita da palavra de Deus para você levar para sua casa e meditar. Se você não tem esse comportamento, né, de abrir a palavra do Senhor, abra, ouça. Hoje em dia tem muitos meios da gente ouvir a Deus, a palavra do Senhor. Faça isso. Não perca seu tempo muitas vezes com coisas banais. Hoje você pode estar aqui, amanhã eu já não sei nem de mim. Muitas vezes eu falo, ai Senhor, eu coloco nas tuas mãos o meu dia, e só o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui na sua casa. E sempre ora a Deus para que Deus venha acrescentar pessoas. Não é como diz, né? Pessoas que buscam a presença do Senhor. Pessoas que querem esse compromisso. Pessoas que fogem do natural. Porque antigamente as pessoas que serviam o Senhor, servia a Deus, era considerado como louco. Eu lembro que quando eu era criança, eu ouvi falar que quem lia a Bíblia ficava louco. Não sei se já ouviram falar a respeito disso. Né, pastor? Então, eu ouvi dizer a respeito disso. Mas eu creio que aquele que lê a Bíblia, aquele que dá crédito à palavra do Senhor, ele é liberto da mentira de Satanás, que está escrito, que disse, né, que aquele que lê a palavra do Senhor fica louco. Fica louco de amor por Jesus. Aí sim, aí pode ser. Mas vamos continuar firme na fé e buscando a presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Pai amado e eterno Deus, sabemos que estamos aqui nessa noite, Deus, falando da Tua palavra, falando do Teu chamado. Eu creio que todos aqui foram chamados, Deus, mas sabemos que o Senhor conhece o coração de cada um, a disposição de cada um. Ó Deus, faça com que essas pessoas se enraizem na Tua presença, Deus, e que possa vir vendavais, Deus, possa vir, Senhor, coisas, Deus, sobrenaturais, e o Senhor venha guardá-la, Senhor, venha segurá-la pela mão, Deus, e que ela possa, Senhor, estar diante do Senhor, na Tua presença, quando chegar o grande dia, Senhor, ó Deus, ela possa ter essa morada, possa ter esse encontro com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que é velho, que tenta se levantar sobre nós, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de mentira, Deus, espírito de que nós não vamos vencer, não vamos chegar lá, ó Deus, que vale a pena desistir. Não, isso não é verdade. Sabemos que a verdade, Deus, é aquele, Senhor, que nos leva, Senhor, ao caminho estreito, Deus. Mas sabemos que nós não estamos só nesta caminhada, Deus. Estamos indo, Senhor, ó Deus, para a chegada, Senhor, para a linha de chegada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sabemos que o Senhor é a força, é o refrigério, Deus. Sabemos que no Senhor nós confiamos, Deus, e por isso nós estamos aqui nesta noite, Deus. Muito obrigado, Deus, que assim seja, hoje e sempre. Amém e amém.